Hoje o vídeo vai ser sobre cidadania italiana. Dessa vez eu tenho participação da minha mãe. Oi. Dessa vez foi ela que foi pra Itália fazer a cidadania italiana dela. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal sobre a minha cidadania. Se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre a minha cidadania, assistam esses 2 vídeos antes. Eu contei um só sobre o processo, quanto que eu gastei, que documento que foi necessário, como que eu descobri Itália. Toda a história da minha cidadania tá nesse vídeo. Eu vou deixar na descrição do vídeo ou no card aqui em cima. E também tem um segundo vídeo contando sobre como é que foi a minha experiência morando na Itália pra tirar minha cidadania. Inclusive, fiz com assessoria no Brasil e assessoria na Itália. E também, se vocês quiserem saber quais foram as assessorias, me mandem um e-mail. O e-mail vai estar aqui nos comentários, deixar aqui no topo dos comentários e também tá aqui na descrição do vídeo. E a minha mãe, ela foi pra Itália também fazer com a mesma assessoria. Então a experiência dela foi com a mesma empresa com a que eu fiz. E aí, como a gente fez com assessoria, toda a questão de aluguel de casa, documentação, processo, é a assessoria que toma conta disso. Eles que fazem tudo. Você vai pra Itália porque você precisa comprovar residência. Quem aluga a casa é a assessoria. Eles que vão providenciar toda a burocracia, toda a documentação que você precisa para comprovar sua residência lá e pegar o seu passaporte italiano. A gente sabe mais ou menos os processos, né? Porque a gente foi acompanhando, a gente tava lá. E eu já contei pra vocês no primeiro vídeo. Mas então a minha mãe hoje ela vai contar mais ou menos como é que foi a experiência dela morando na Itália. Que é uma das formas que você pode tirar seu passaporte italiano, né? Você pode tirar ou no Brasil ou você vai pra Itália tirar o passaporte lá. E a forma mais rápida é você indo pra Itália. Por isso que muita gente vai pra Itália. Mas mais uma vez, se vocês quiserem informações mais técnicas, tipo, será que eu tenho direito à cidadania? Caso vocês queiram alguma informação assim, muito específica, me manda um e-mail que eu posso passar a assessoria pra vocês e eles podem tentar auxiliar vocês nisso. E aí, mãe? Como é que foi? São vários tópicos. Primeira pergunta, por que você decidiu tirar a tua cidadania italiana? Tá, boa pergunta. Eu decidi tirar minha cidadania por sua causa. Porque ela já tirou cidadania, já está morando na Europa. E eu queria ter livre acesso à minha filha. Porque para você vir para a Europa, você tem que justificar 1000 coisas, entendeu? Não é tão fácil um brasileiro entrar na Europa e um europeu entrar na Europa. Então, assim, tem uma diferencinha aí. Aí eu tirei a cidadania porque eu trabalho, compro a passagem e venho. A hora que eu quiser, fico o tempo que quiser. Porque brasileiro só pode ficar 90 dias. Não tem limite de dias de ficar aqui. Na realidade, o futuro a Deus pertence, né? Aumenta suas possibilidades, né? As oportunidades e facilita. E a gente teve também a informação de que ela poderia usar a mesma pasta que a minha. Em até 1 ano, né? 2 anos. 2 anos. Então ela foi pra lá justamente por isso, porque ainda estava a tempo dela utilizar a mesma documentação que a minha, e isso já dá uma boa barateada no processo, sim, né? Porque a questão da documentação, tradução, apostilamento e tudo mais é bem carinho, então já ficou bem mais barato. Eu não precisei fazer nada disso, né? Cheguei na Itália dia 17 de julho. Aí funciona assim, você chega, você é recebido pela assessoria, a assessoria vai fazer a primeira compra com você, no mercado, sabe o que tem que comprar, não sabe, é por isso que é interessante a assessoria. Essa língua, né? Aí ela te assessora em tudo, te diz, porque você vai ver os produtos que são semelhantes, mas é um pouquinho difícil, assim, porque você não consegue discernir, entendeu? Se realmente é aquilo que você pensa que você vai mais pela imagem que tá do lado de fora da embalagem, mas é bom que a assessoria esteja junto, porque isso facilita muito. Mas até ela chegar na Itália, né, ela viajou sozinha, ela fez uma conexão em Madrid, e ela contou tudo isso pra gente em outro vídeo sobre viajar sozinha, que vou deixar aqui linkado no card e também aqui na descrição do vídeo, vocês podem assistir antes também, caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa viagem internacional da minha mãe. Foi a primeira viagem internacional dela sozinha, primeira viagem internacional dela e sozinha, sem saber falar inglês e nem espanhol. Enfim, mas eu lembro que a primeira coisa que chocou minha mãe quando ela chegou na Itália foi a casa. A acomodação. Porque as pessoas, elas vão morar na Itália e assim, claro, depende muito da localização da Itália, qual cidade que você vai, mas para o processo ser mais rápido, mais ágil, normalmente as assessorias, elas trabalham em cidades pequenas, inclusive que a gente não pode falar, não adianta perguntar a comune, a cidade que não pode falar por conta de contrato. Por ser uma cidade muito pequena, elas geralmente são mais humildes, são mais simples, as casas não tem tanto conforto como a gente tá acostumado. Não espere que você vai ficar no apartamento luxuoso, entendeu? Você tem que abrir um pouco mão de conforto e abaixar as expectativas. Abra a mão dos seus luxos. Isso é uma realidade. Ainda mais eu que cheguei numa época onde estava calor, era verão, começo de verão, né? E no sul da Itália faz calor, tá, gente? Calor, gente. 38, 39 graus. Ai, meu Deus. E é um calor abafado demais. Porque a cidade era no meio de um vale, assim. Que não é cidade de praia, né? Que ela ficou, né? Às vezes pode ser uma cidade de praia litorânea. Se você ficar na cidade litorânea, ainda você tá na pouco boa. mais. A casa em si era uma casa simples, necessário para você viver.
viver dentro dela, claro. Não tem um ar-condicionado. Aqui eles trabalham muito com boiler. Então você tem que se acostumar com isso, porque se você vai dividir a casa com 6 pessoas, que foi o meu caso, você tem que prestar muita atenção para saber se a água do boiler está quente, para você não tomar um banho frio. Então, se vocês não sabem o que é boiler, inclusive eu fiz um Reels só explicando o que é boiler lá no meu Instagram, já me segue por lá, que tá muito legal, você já consegue ter uma ideia de como é que funciona. Meio que no verão a gente quase tomava banho bem mais frio do que acho que quente, é mais pro né? inverno aqui, né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando você vai pra lá, você tem que mudar a chavezinha na tua cabeça, mudar o mindset, ao invés de ficar reclamando de porque as coisas funcionam diferente, que você tem que esperar a água esquentar, achando problema nas coisas, se adaptar, porque é isso, essa é a realidade do lugar. Você tem que estar mais aberto à mudança, sabe? E eu acho que as pessoas, elas sofrem por conta disso. Também acho. É porque no Brasil era assim? É porque você não tá no Brasil, criatura. Você tem que pensar o seguinte, você tá passando por um processo, vai ser um divisor de águas na sua vida. Então você tem que passar por algumas dificuldades, porque as coisas que são importantes pra você, geralmente elas não são fáceis. E é só um período da sua vida, que vai passar rápido. Entendeu? Por mais que eu sei lá, 3, 4 meses, porque a cidadania não tem um período exato, a minha foi em menos de 2 meses. A da minha mãe foi quanto tempo? Foram 3 meses e 16 dias. Ela chegou lá em junho e saiu no início de outubro. 3 meses e meio, praticamente. Por quê? Mas isso por quê? Porque eu peguei segunda eleição na Itália, porque por incrível que pareça, este país teve 2 eleições esse ano. Outro fator importante existe na Itália chamado Ferragosto. Ferragosto é o mês de agosto, onde é um mês de festa. Então, eles, não digo que eles não trabalham, mas eles trabalham pela metade, vamos dizer assim, entendeu? Ou seja, ela pegou dois momentos em que tudo para e totalmente influencia no processo de quem tá fazendo cidadania. Sim, porque tudo é pelo comune. O comune nada mais é do que a prefeitura da cidade, eles chamam de comune. E a pessoa que faz a cidadania, a documentação e tudo, e organiza tudo lá, é a mesma pessoa que faz o resto das coisas. Então, assim, é uma cidade pequena. Uma cidade pequena, não existe uma pessoa para cada cargo, entende? Então, isso fez com que o processo se tornasse mais moroso. E vocês podem ter o azar de pegar alguma coisa assim, ou então a pessoa que está fazendo a documentação fica doente. Também aconteceu isso. Ela pegou Covid, ficou 15 dias afastada. Mas outra coisa que eu queria enfatizar, tem um outro fator para quem está tirando a cidadania que a pessoa não leva em consideração. Quando você chega e faz a apresentação da sua documentação, são 2 fatores, na verdade. Faz a residência. Aí você tem que esperar um guarda, um policial, no caso, e fazer uma visita até a casa onde você registrou como sua residência para constatar que você realmente está residindo lá. E isso pode demorar até 30 dias, ou melhor, até 45 dias. No meu caso, foram 21 dias. E aí o seu processo só começa a andar depois que esta pessoa passa. Não precisou analisar os meus documentos, porque como eu usei a mesma pasta da minha filha, essa parte de análise de documentos já foi pulada, porque ainda teria essa parte. O segundo quesito que faz com que demore é a tal da NR, porque você vai mandar para o consulado da sua cidade no Brasil. E é a certidão de não renúncia, então eles precisam dessa certidão lá para dar continuidade para o processo. E essa parte depende do consulado do Brasil. Isso. Então, assim, dependendo da região que você mora no Brasil, vai para um determinado consulado. A gente mora em Santa Catarina, vai para o consulado de Curitiba. Isso. Então, a gente depende do consulado de Curitiba para enviar a CNR para a Itália. E eles têm um prazo gigantesco para fazer isso, então pode demorar muito. Então é complicado, porque a minha NR também voltou rápido. Voltou em 3 semanas. A minha NR Isso também é rápido. voltou. Isso é rápido. Tem pessoas que a NR demorou quase 2 meses para retornar. Depende da região. Depende da demanda que esse consulado tem, de quantos pedidos eles têm de NR para ser analisados. Enfim, essa é uma parte do processo que não depende da Itália e que pode fazer o teu processo demorar mais. Não criem expectativas de tirar a cidadania em 1 mês, porque isso não vai. E não contem com a sorte. Porque eu vejo muita gente vindo para intercâmbio falando, é porque eu queria usar os meus 2 meses de férias para ir para a Itália tirar a cidadania. Só que você não vai, provavelmente, conseguir tirar a cidadania em 2 meses, né? Não vai rolar. Então, assim, o problema são as expectativas do pessoal que tá indo pra Itália, que acaba se frustrando. Então, vocês têm que estar preparados pra ficar mais tempo. E se preparem economicamente também. Enquanto você está lá, você não pode trabalhar. Você não vai poder arranjar um trabalho, um bico lá na Itália pra se manter. Você tem que ir com a grana já preparado pra ficar esse tempo lá. E não pode trabalhar na Itália. O que você fazia nesse tempo que você teve lá? Eu ocupava bem meu tempo, viu? Às vezes o dia ficava até curto, não sei. Minha mãe, ela é hiperativa. Porque lá funciona assim, você vai... no meu caso, dividir a casa
casa com 6 pessoas. Fracionamos a semana em grupos de 2 e a cada 2 dias se limpava a casa. Porque lá você vai ter tempo, né, gente? Então, assim, por que não manter a casa, né, bonita, limpinha? 3 quartos, uma sala, uma cozinha, uma área com um banheiro grande. Ela não ficou na mesma casa que eu. Tem uma laje. A laje é legal porque lá dava pra você estender roupa de cama, porque tinha um varalzão e secava super rápido com o calor que tava na Itália, né? Aí lá eles têm o super costume de botar a roupa tudo pra secar assim na frente da varanda. Sim, sim. Comprei um colchonete, que eu fui na Decathlon, uma loja que tem uma cidade próxima, super barato, por €2,50, pra fazer ginástica. Aí fazia alongamento, aí eu fazia abdominais, fazia um pouco de yoga. Então eu preenchia meu tempo na minha saúde física, né, por favor, né, e mental também. Fazia caminhadas, fazia caminhada de 1 hora e meia, colocava meu fone de ouvido e ia embora. Ela ficou na mesma cidade que eu, a cidade minúscula, deve ter, sei lá, 400 habitantes. Porém, nós pegamos períodos muito diferentes nessa mesma cidade. Eu não presenciei a cidade com vida, porque eu fui o quê? Eu fui no lockdown, então tava todo mundo em casa, você não via gente na praça, você não via gente na rua, tava tudo fechado, só tinha mercado aberto e farmácia, e acho que uma verdureira, tipo, não tinha nada aberto, tava assim, realmente época de Covid, né? Então, assim, eu não tive vida social na Itália, e já minha mãe, ela viveu toda a vida da cidade possível. Na realidade, ela foi cruel, não tinha 400 habitantes, né? Era pequena, mas não tão pequena, né? A cidade tem em média 2.500 habitantes, não 400, aí tá pegando pesado, né? Mas a cidade tinha uma lanchonete, cervejinha do Point, encontro pessoal, dos italianos e dos brasileiros que estavam tirando cidadania. Tinha um outro barzinho que fica lá aberto o ano todo também, super simpático, ele sempre queria bater papo com a gente, queria ensinar a gente a falar italiano. Ela conseguiu ter uma comunicação muito maior com os locais, né? Teve essa interação que eu acho muito legal, infelizmente eu não consegui ter, tá? Tem a parte negativa, que eles são machistas, sim, eles são machistas. É uma parte negativa da Itália, mas tem também essa parte muito positiva, que eles são muito amigáveis. Se você tenta falar o italiano, eles são. Outra coisa que acho que primordial para quem tá indo pra Itália é você saber que provavelmente você vai dividir casa e você vai dividir quarto. Então, você tem que estar preparado psicologicamente para isso. Porque se você quiser ter um quarto, uma casa sua, vai ser muito mais caro o aluguel dessa casa. Compartilhava a casa com 6 pessoas, como eu já tinha falado pra vocês, a parte de limpeza, tudo, mas outra coisa, no meu quarto era eu e umas 2 meninas, então eu dormia com umas duas pessoas. A geladeira era grande, cada um tinha direito a uma prateleira. Na cozinha, cada um tinha um armário de despensa. Então, quando você vai fazer sua comida, quando você vai usar o banheiro, você tem que saber que você está dividindo isso com outras pessoas. Então você não pode entrar no banheiro e ficar 2 horas lá dentro. Você tem que ter discernimento que outras pessoas também querem usar o banheiro. A cozinha é a mesma coisa. Sujou, lavou, entendeu? Pegou, guardou. Esse tipo de convivências básicas que muitas pessoas não têm. E isso faz uma diferença enorme no convívio do dia a dia. Pode tornar o convívio sustentável. Sim, com certeza. Eu precisava só de uma colherzinha de tomate, por exemplo, de extrato de tomate. Eu ia lá e eu pedia, assim, entendeu? Eu posso pegar? Você não pode pegar as coisas que não são suas. Parece que é uma coisa básica, mas algumas pessoas eu vou pegar só um pouquinho, não vai sentir falta. Não é assim que funciona. É só um pouquinho, mas não é seu. E dividir quarto, como é que foi a experiência? É muito de boa, porque a gente tinha horários, e todo mundo dormia mais ou menos no mesmo horário. Uma moça que dormia mais tarde, porque ela ficava no horário do Brasil conversando com a família, mas ela quando retornava pro quarto, era 2 horas da manhã, ela entrava no quarto, ela gritava, silenciosa, não fazia barulho, e nós, quando acordávamos de manhã, antes dela, a gente saía do quarto, procurava fazer tudo com bastante silêncio para que ela continuasse dormindo, entendeu? É o respeito. Pelo menos que você tem o respeito, você consegue ter uma boa amizade, e eu criei amizades pra vida lá dentro, sabe? Ela fez muitos amigos. A minha mãe, ela mandava toda hora fotos com vários amigos numa roda. Foi muito legal, eu até me emociono. Porque assim, foi muito show de bola. É verdade. Como vocês estão todos juntos fazendo a mesma coisa, vocês não têm um trabalho, vocês estão ali basicamente ociosos, né? As pessoas, elas interagem muito entre si. Então vocês basicamente têm um ao outro e vocês vão criar um elo nesse momento. Então, como é um período relativamente grande, né, alguns meses, vocês vão fazer bastante amizade, e acho que isso é muito legal. E o tédio, ele pode tanto, né, proporcionar coisas boas, como pode também fazer você ficar criando problema onde não existe. Talvez fazer uma terapia durante o seu período que você tá na Itália. O tempo ocioso, ele é um problema pra muita gente, porque as pessoas, elas não conseguem, às vezes, ficar sem fazer nada, né? Então, como você não tá trabalhando e tal, deveria ser mais tranquilo essa questão de dividir quarto, casa, porque
todo mundo tem todo o tempo do mundo pra tudo lá. Não vai estar correndo na vida, né, do dia a dia, na rotina. Você vai estar lá, basicamente, esperando o teu processo rolar. Isso pode ser tanto bom quanto ser um problema, depende da pessoa. Por exemplo, essa cidade que eu fiquei, como eu peguei uma época de festa, o prefeito de lá, ele foi assim, ele foi muito hospitaleiro com os brasileiros, como ele sempre é. Então ele proporcionou passeios para as praias, gente, transporte ida e volta para a praia próxima, com direito a um almoço, um lanche da tarde, com direito a cadeira de praia, com ombrerone, para passar o dia na praia. Você saía 8 horas da manhã, voltava às 6 da tarde, com tudo isso incluso por 15 euros. Isso é uma bagatela. É claro que não vai ser toda cidade que vai te proporcionar isso, e também não vai ser várias vezes, mas eles têm consciência de que não tem nada pra fazer na cidade. Então, às vezes rola de proporcionar essas experiências, né? Que é muito legal. Sim, eu como também peguei esse ferragosto, todo sábado, sexta, sábado, tinha muita festa. Teve festa na praça direto, festa na praça, e era festa com comida, tá? De você chegar lá e ter cerveja, ter pizza de graça. Nossa, foi muito bom. Então a gente se encontrava, fazia o grupo dos brasileiros, aí também chegavam os italianos que se tornavam amigos, aí ficava naquela mesada toda. E a gente ajudava a montar a praça, a gente dava uma colaboração para porque a gente estava sendo beneficiado. Então acho que é uma troca, né? Olha, foi uma estadia muito boa que eu tive lá. Pegava o trem, fora isso, e ia passar o dia nas praias, entendeu? No meu caso, nessa cidade, a gente ficava um pouco restrito com o horário de ônibus de retorno da estação de trem para a cidade. Então tem que ficar ligado para não perder esse ônibus, porque era o último, né? Depois não tinha como chegar na cidade. Fora do período de Covid, depois que o vigílio passa, você não precisa mais ficar em casa esperando, né? Que você não pode sair de casa. Você pode viajar também pela Itália, conhecer, tem tanto lugar lindo para conhecer na Itália. Então você pode se planejar ir para ela. Eu fui para Milão, eu fui para Roma, eu fui para Veneza, eu fui para Verona, fui para Florença, eu fui para Pisa, para Tropeia. É uma cidade de praia na Calábria, que é a coisa mais linda desse mundo. E a Costa Amalfitana. Inclusive tem um vídeo também da Costa Amalfitana que eu fiz aqui. A primeira viagem que eu fiz aqui na Europa foi maravilhoso. Vai ter vídeo de Roma, Veneza, Florença, Pisa. Vai estar tudo aqui também. Cinque Terre, que a gente foi também. Cinque Terre maravilhoso também. Fui com a Fernanda. Mas a região da Toscana também conhecemos. A parte dos vinhedos. Olha, muito legal. A Itália é maravilhosa. Então, assim, aproveitem quando vocês estiverem lá. Se planejem financeiramente para vocês poderem aproveitar. E olhem o mundo colorido porque ele é. Eu gastei em média, só para vocês terem uma ideia, por mês sozinha, 350 euros de comida e incluindo alguns passeios nas praias, esse valor, tá? Tem praias próximas. Mas, gente, eu comia bem, tá? Comprava presunto de Parma, porque lá é baratíssimo. Então, eu comia bem, né? Cerveja, que eu gosto de tomar cerveja, vinho também, que eu adoro tomar vinho, queijos, entendeu? Então eu aproveitei o que o lugar tinha de melhor para me fornecer, então ela não passou de culinária. E comi bem. Esses 3 meses e pouco que ela passou lá, sem contar as viagens maiores, né, pra Roma, Florença, ela gastou uma média de 1.000 euros, né? Sim, esses 3 meses, assim, com alimentação, pequenas viagens ali em lugares próximos. Isso tirando as viagens fora da região da Calábria. Então, pra vocês terem uma noção aí de gastos, fora o que vocês têm que pagar pra assessoria, caso vocês vão com assessoria. Eu acho assim que foi uma experiência incrível. Porque além de tirar a tua cidadania, você vai estar morando no país, né? Então acho que... foi muito bom. Você sai fora da sua bolha, sabe? E isso é importante para o crescimento individual. Chora. Me emociona. Acho que você não pode deixar de viver por causa que você tem que acumular dinheiro e bens. Porque quando você vai, você não leva nada. Você só leva as experiências pessoais tudo. Isso você leva, as histórias que você tem para contar e as alegrias que você viveu nessa vida. Então, viva! Eu fiquei muito feliz pelas pessoas que passaram pelo caminho da minha mãe, inclusive várias pessoas que me seguem aqui também. Fiquei bem feliz mesmo, que ela fez vários amigos e ela estava muito bem acompanhada lá, então ela não ficou sozinha em momento nenhum. Isso é muito legal. É porque a gente tem que estar aberto, né? A gente não tem que ser um juiz a todo momento, né? A gente tem que estar aberto às pessoas e entender as diferenças de cada um. É aquela coisa, você se abre e as coisas boas vêm pra você. E, gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta que não seja muito técnica, podem deixar aqui nos comentários que a gente responde. Espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos com a minha mãe. Tem vlog aqui no canal também, viajando com ela, que ela ficou aqui esse tempo. A gente foi pra Madrid, a gente foi pra Roma, Florença juntas. Rodinha no pé. Isso. Obrigada, filha, por essa oportunidade, tá? Que
não foi eu que te proporcionei, não. Maria. Foi Não, tudo meu você. amor, foi você sim. Você é que não sabe. Mas lá no fundo, tudo isso aconteceu por você. A gente se vê no próximo vídeo.